Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre validação em aplicações web. E aí galera, beleza? No último vídeo eu conversei com o Uncle Bob, falei de várias coisas, muitos assuntos importantes para o desenvolvimento de software. Se você não viu ainda essa conversa, dá uma olhada aqui, vale a pena olhar essa conversa. Eu ainda estou digerindo muitas coisas dos assuntos que eu conversei com ele e aprendi muito com essa conversa. Tenho certeza que você vai aprender muito também se você ainda não viu. Uma das coisas que a gente conversa lá é sobre validação, aonde deve ir a implementação da validação dos dados numa aplicação. O primeiro conceito que eu achei muito legal que o Uncle Bob trouxe lá é a diferença entre validação sintática e validação semântica. Uma coisa é a sintaxe, por assim dizer, dos dados. Então, pensando, por exemplo, no e-mail, ele tem uma sintaxe, certo? Ele tem que ter uma arroba, ele só pode ter caracteres alfanuméricos na parte do usuário e também pode ter ponto. Ele tem que ter o domínio também, não pode ser só uma arroba sem nada depois. Então, existe uma sintaxe, certo? Do e-mail. Agora, pode haver também uma validação dos dados semântica, que tem a ver com o significado desses dados. E aí a gente está se aproximando mais das regras de negócio. Então um exemplo do Uncle Bob é bem legal também. Ele falou, por exemplo, de uma aplicação de empréstimo de dinheiro. Então num dado empréstimo você pode ter, por exemplo, a data em que esse empréstimo tem que ser pago, a data limite. Então usando esse exemplo, o Uncle Bob falou o seguinte, que checar se esse dado que está vindo para a data é uma data válida, é uma checagem sintática e deve ser feito lá na interface gráfica mesmo. Por exemplo, no JavaScript, no formulário mesmo. Agora, digamos então que essa data tem que ser no futuro. Esse tipo de checagem já é mais semântica e, segundo o Uncle Bob, deve ser feita lá nos casos de uso. Então, quanto mais sintática a validação, mais perto da interface gráfica. Quanto mais semântica, mais perto do domínio. Então, essa ideia por si só já é bem legal, a gente saber diferenciar se uma validação é sintática ou semântica. Agora, onde vai a implementação dessa validação é um assunto bem discutível. O pessoal até comentou lá no vídeo, falando, por exemplo, que faz a validação no controlador, até uma validação estática, por exemplo. Quando a gente pensa em aplicação web moderna, que vai usar JavaScript na interface, por exemplo, lá no cliente, a gente tem que tomar cuidado mesmo. Por quê? Pode ser que o JavaScript seja desabilitado, por exemplo, então algumas vezes a gente não tem certeza se esse dado vai vir realmente limpo lá da interface. Então em muitos lugares eu vi isso, que você não deve confiar na validação que é feita no cliente, deve ser feito um double checking, por assim dizer, e uma validação extra no servidor. Pensando numa arquitetura de camadas, por exemplo, como a Clean Architecture, onde a gente pode ter essencialmente 4 camadas, a camada de entidades, a camada de casos de uso, a camada dos adaptadores de interface e a camada mais externa de frameworks, drivers e dispositivos, a gente pode pensar onde que é o melhor para a gente implementar a validação. Então, segundo o Uncle Bob, a validação sintática deve ser feita aqui na interface gráfica, na parte mais externa da aplicação. Algumas pessoas defendem fazer a validação novamente nos controladores. Eu não vejo tanto problema em fazer a validação no controlador. A única questão que fica, e o Uncle Bob fala explicitamente que essa validação não deve ser feita no controlador, é que às vezes a gente pode ferir um pouco o princípio da responsabilidade única. Pode ser que nossos controladores fiquem com muita lógica se a gente faz a validação lá nele também. A meu ver, o papel principal do controlador é pegar uma requisição, desempacotar essa requisição e chamar os casos de uso correspondentes com os dados para a requisição. E na volta, no retorno então desses casos de uso, fazer um mapeamento do retorno do caso de uso com o retorno do código HTTP referente ao que aconteceu lá no caso de uso. Então o controlador faz essa tradução da resposta do caso de uso para a resposta HTTP. Então, se a gente pensar, às vezes fazer a validação de todos os dados ali da requisição, no próprio controlador pode ficar muita coisa para o controlador. Uma ideia que eu vi, alguém comentando lá no vídeo do Uncle Bob, também andei verificando mais como fazer isso no Node, é você fazer validação utilizando middleware. Existe um framework que é o Express Validator, que ele empacota o validator.js, que é um framework de validação, para fazer validação no middleware. Então dessa forma, repara, a gente fica mais próximo do que o Uncle Bob disse, porque a gente está deixando a validação sintática mais fora da nossa aplicação. Ela é feita antes do dado chegar lá no controlador. Uma outra opção também
seria a gente fazer a validação sintática também no próprio caso de uso. Parece-me que aqui a gente estaria ferindo um pouco também o princípio da responsabilidade única, porque o tipo de validação que pode ser feita aqui no caso de uso é mais uma validação mais semântica, como eu disse. Uma outra opção seria fazer a validação nas entidades. O bom de fazer a validação até sintática mesmo, na própria entidade, é que o seu modelo de domínio fica bem reusável, porque as suas entidades elas têm autovalidação. Você nunca vai criar um objeto do domínio com um dado inválido. É isso que eu tenho feito nas minhas aplicações aqui, exemplo, utilizando a arquitetura limpa. Seguindo inclusive alguns posts que eu vi que falam sobre você fazer autovalidação em Value Objects. Então aqui no Notepad, por exemplo, se a gente olhar para as minhas entidades, por exemplo, o e-mail é um Value Object e ele é autovalidado. Então, antes de criar um e-mail, eu faço a validação sintática mesmo do e-mail. Ou seja, eu vejo se ele tem um tamanho correto, se ele tem somente caracteres alfanuméricos, se ele tem uma parte local e uma parte de domínio. Então, tudo isso é feito no próprio Value Object. Isso também é feito, por exemplo, para a senha. Ou seja, eu verifico, por exemplo, se a senha tem número. O bom disso é o quê? Que a gente pode mudar esse tipo de regra, né, que eu estou considerando aqui quase que uma regra de negócio mesmo. Por exemplo, em algum momento a gente pode querer que nossa senha tenha também caracteres especiais. Isso vai estar no nosso próprio domínio. Então, o domínio fica mais reusável. E repara também que quando a gente faz a validação no próprio domínio, a gente evita um acoplamento. Porque se você está supondo que o dado já vem validado lá da interface, repara, você está criando um acoplamento entre as suas entidades, que é uma coisa de altíssimo nível, com a sua interface, que é uma coisa de super baixo nível. Então existe um acoplamento indireto entre as suas entidades e a sua interface, se você está assumindo que os dados vão vir validados lá da interface. Isso é uma coisa que eu vi o próprio Uncle Bob falando numa mailing list por aí há algum tempo atrás. É legal a gente ver isso, né, pessoal? Os pensamentos e as ideias, eles vão evoluindo. E muitas vezes é um trade-off entre ter um sistema mais simples, por assim dizer, e ter um sistema mais seguro. Esse tipo de validação que eu estou fazendo na entidade, eu acho que o seu sistema fica mais seguro, porque ele não depende que a validação seja feita lá na interface de maneira correta. Por outro lado, o seu domínio fica mais complexo também, porque você vai ter que validar todos os dados que chegam ali para aquele domínio, porque os objetos são autovalidados. Então, no final das contas, você tem que realmente pensar no assunto e ver, para o seu caso, onde que é melhor você fazer a validação. Sempre há trade-offs. Então, repare, eu achei bem legal essa expressão que o Uncle Bob usa. Em alguns momentos da nossa conversa lá, ele fala o seguinte, ó, aqui está gerando um acoplamento, mas é um acoplamento que eu tolero. Então, por exemplo, esse acoplamento entre a entidade e a interface gráfica, quando eu assumo que os dados vão vir validados lá da interface gráfica, é um acoplamento que você pode, por exemplo, tolerar na sua aplicação. De qualquer forma, é sempre bom pensar bem e fazer uma validação de forma padronizada no seu sistema. Se você vai validar no controlador, valida sempre no controlador. Se você vai validar utilizando um middleware lá no Express, valida sempre utilizando o middleware no Express. É bom que as suas validações não fiquem espalhadas por toda a aplicação. De qualquer maneira, é bom você ter uma validação inicial na interface gráfica e validações também no servidor. As validações mais semânticas, vale a pena você deixar mais perto do domínio, seja no caso de uso ou no domínio mesmo. Em geral, lembrando disso, né, pessoal? No domínio são regras de negócio muito mais fixas, que não vão mudar com o tempo. No caso de uso, essa regra pode ser um pouco mais volátil. Por exemplo, ela pode mudar de aplicação para aplicação. Então era isso. Espero que você tenha curtido essa discussão aí, essa meditação sobre validação em sistemas web. Mais para frente a gente pode conversar, obviamente, sobre outros aspectos aí da validação. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.